Olá, salve, salve nação rubro-negra. Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Gigante inglês deseja Pedro e espera fim de campeonato inglês para fazer proposta. 270 milhões de reais. Sampaoli tem primeiro ato no Flamengo e negócio por meia vem à tona na Gávea. Flamengo tem primeira saída planejada no clube por muita grana e Sampaoli é avisado. Flamengo sabe os salários, são 5 nomes. Vaza a primeira lista de reforços de Sampaoli com Telles e campeão mundial pela Argentina. Sampaoli faz mudança de última hora no Flamengo logo após assinar o contrato e pega todo mundo de surpresa. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Vamos começar logo o programa de hoje com uma boa notícia. Beleza, o meia Arrascaeta, nosso querido debochado, está fora dos gramados desde a semifinal do Campeonato Carioca. Ele que foi convocado pela seleção uruguaia para disputar a última Copa do Mundo e fez 2 gols, sofreu uma lesão no pubis desde a reta final da temporada passada e nesse ano não foi diferente. Após um tempo fora, ele deu uma boa notícia para os torcedores nessa segunda-feira, dia 17. De acordo com o jornal O Dia, o Arrascaeta deu mais um passo na sua recuperação da lesão muscular e nos últimos dias o meia iniciou o trabalho de transição acompanhado pelos fisioterapeutas do clube, mas ainda não há um prazo determinado para o seu retorno. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso boletim médico. Vamos atualizar a situação dos jogadores. O Vidal, ele voltou a treinar. O Felipe Luiz continua fora por causa de uma lesão na panturrilha. O Davi Luiz fora também sentindo dores musculares. O Arrascaeta fez alguns exercícios de transição em campo. O Pulgar ele vem fazendo exercícios no campo, mas ainda não tem data para voltar. E o Mateuzinho continua no departamento médico, sem prazo também para retorno. Nessa segunda-feira, os jogadores do Flamengo se reapresentaram e treinaram no Ninho do Urubu, iniciando a preparação para o confronto da próxima quarta-feira contra o Nublense do Chile às 21h30 no Maracanã, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. O treinamento marcou a primeira atividade do Jorge Sampaoli no comando do Mengão. O argentino ele se reuniu com os jogadores, teve uma longa conversa, arregaçou as mangas e começou os trabalhos. Os treinos do Sampaoli são muito intensos e dizem por aí que é coisa de outro mundo. E rapidamente mostram resultados. Vamos dar uma olhadinha aí no primeiro treino do Sampaoli. Coloca aí, produção. Entre pautas debatidas, já foi colocado na mesa quem deve ficar pouco tempo no Ninho do Urubu, seja porque está fora dos planos ou realmente o clube já coloca como uma venda iminente, como é o caso aí do garoto Matheus França. O meio atacante, de 19 anos, vem recebendo novas cobiças do futebol europeu.
Pelo menos 3 clubes ingleses, um da Espanha e outro da França, estão muito, mas muito interessados em levar a promessa a partir do final de junho. O Newcastle e o Nottingham Forest, ambos da Inglaterra, continuam sendo os maiores interessados, já preparando novas propostas. O Flamengo, por sua vez, quer embolsar cerca de 25 milhões de euros, 134,7 milhões na cotação atual, e sendo assim, o São Paulo já foi avisado que o Matheus França é o primeiro da lista que, ao que tudo indica, vai ser vendido em breve devido a tanta procura dos europeus, e é impossível segurar o meia se os valores chegarem realmente próximos ao que o Flamengo está querendo. Aí eu pergunto, você venderia agora o Matheus França por essa grana toda? Coloca aí. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda a brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Valeu, muito obrigado de coração. O Pedro, ele tem sido o assunto mais comentado do Flamengo nas últimas horas, desde que o artilheiro do time na temporada começou no banco de reservas, na vitória aí do Flamengo sobre o Curitiba no domingo por 3-0. O atacante não tem sido falado apenas no Brasil. Na Inglaterra, a imprensa local revelou o interesse do Nottingham Forest no atacante, mas o investimento só vai acontecer se a equipe inglesa não for rebaixada. O Nottingham Forest está atualmente na zona de rebaixamento do campeonato inglês, na 18ª posição, empatado em 27 pontos, com o Everton também na Inglaterra, que está fora do Z3 e leva vantagem no saldo de gols. De acordo com o jornalista Pete O'Hooker, do portal Football Insider 247, a equipe está preparando uma onda de contratações na próxima janela de transferências no meio do ano. E caso consiga, sim, permanecer na Premier League. Aí o Pedro seria um dos nomes mais cogitados no radar do clube. A matéria do jornalista destaca o início arrasador de Pedro no Flamengo em 2023, com 15 gols e 3 assistências em 17 jogos. E também pontua que o atacante participou da última Copa do Mundo com a seleção brasileira. De negativo, o texto relembra a passagem do camisa 9 pelo Fiorentina da Itália, quando entrou em campo apenas 4 vezes em 2019. O Nottingham Forest contratou em janeiro desse ano 2 jogadores do Palmeiras, o volante Danilo e o meia Gustavo Scarpa. Para seguir sonhando com Pedro, o time terá apenas 7 partidas para tentar escapar do rebaixamento para Championships, como é chamada a segunda divisão da Inglaterra. 270 milhões de reais. São Paulo tem o primeiro ato no Flamengo e negócio por meia vem à tona na Gávea. O técnico Jorge Sampaoli ele foi apresentado no Flamengo ontem à tarde. Num primeiro momento, não devem chegar reforços, mas alguns podem sair. Um dos principais destaques na temporada, o volante Igor Jesus, é muito elogiado nas atividades com o time profissional do Flamengo. Moleque é muito bom de bola, olho nele. Ele já chamou a atenção de muitos clubes do Brasil e também do exterior, conforme informou o jornalista Vene Casagrande nessa segunda-feira. O jovem de 20 anos tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e a multa rescisória dele gira em torno de 50 milhões de euros, quase 270 milhões de reais na cotação atual. Ele chegou ao Flamengo em 2021 e ganhou destaque, sobretudo na Copinha. Apesar do interesse desses clubes, o técnico Jorge Sampaoli não deseja a saída do jogador ou de qualquer outro, querendo primeiro entender as opções que tem no seu elenco. O Igor Jesus é o atual capitão do Sub-20 e vem ganhando espaço entre os profissionais, apresentando-se como uma boa opção para a volância. E por ser muito parecido com o João Gomes, vem sendo chamado de Pitbull 2. Aí eu pergunto, você gosta do Igor Jesus? Acha que ele deve ter mais oportunidades no time principal? Coloca aí. Sampaoli faz mudança de última hora no Flamengo logo após assinar contrato e pega todo mundo de surpresa.
Recém-chegado, o Sampaoli já apresentou algumas sugestões para reforços à diretoria, mesmo vendo o elenco atual acima dos concorrentes diretos. Ele comparou o elenco do Flamengo a outras equipes que trabalhou no futebol nacional, como o Santos e o Atlético Mineiro, os colocando como elencos menos prontos. Sampaoli apontou nomes de alguns jogadores que podem ajudar a elevar ainda mais o nível da equipe, mas inicialmente trata-se apenas de sugestões, conforme informações do portal Wall Sport. Vale destacar, inclusive, que quando ele chegou lá no Santos, apresentou logo uma lista com 100 nomes para reforços. Entretanto, a pretensão do técnico argentino é ir com calma nesse início de trabalho para conseguir entender primeiro o elenco antes de fazer muitas exigências por reforços. Inicialmente, antes de assinar, ele informou que não iria pedir reforços, mas após analisar o elenco nesse domingo, acabou mudando de ideia e entende a necessidade de pedir alguns nomes. Aí eu pergunto, você acha que o Sampaoli está certo em pedir reforços? Coloca aí! Flamengo sabe os salários, são 5 nomes, vaza a primeira lista de reforços de Sampaoli com Telles e campeão mundial pela Argentina. O Sampaoli foi apresentado no Ninho do Urubu ontem e deixou claro que não vai priorizar nenhuma competição das restantes, como é o caso da Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. E sobre reforços? O Sampaoli ele deixou claro que pediu o Gabigol no Sevilha, foi seu último clube lá na Europa. Porém, o Flamengo vetou logo a saída do seu camisa 10. Mas e agora, reforçar seu elenco no Flamengo é válido? O portal Torcedores.com informou sobre uma eventual primeira lista de nomes indicadas ao vice-presidente Marcos Braz. A relação tem 5 jogadores que estão hoje na Europa, 3 deles no Sevilha. O brasileiro Alex Telles, que foi cedido por empréstimo pelo Manchester United, o Gonzalo Montiel, campeão do mundo pela Argentina, e o atacante Lucas Ocampos. Todos eles trabalharam com o Sampaoli até há bem pouco tempo. Os outros 2 são os brasileiros Ian Couto, do Girona, e Carlos Vinícius, do Fulham. Conforme diz a reportagem, o Braz teria feito uma consulta ao Manchester United sobre o Telles, de 30 anos, e recentemente chamado pelo Tite para disputar o Mundial no Catar em dezembro. A tendência é que o lateral esquerdo ex-Grêmio deixe o Sevilha, já que o clube espanhol atravessa uma grave crise financeira que é notada em campo. A equipe, inclusive, está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. A janela do Brasil fecha no próximo dia 20 de abril e somente vai reabrir em julho. E até lá, o argentino terá que se virar com o calendário cheio de jogos como no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Nas Copas, o grupo iniciou muito mal, com derrotas para o Alcas do Chile, do Equador, e para o Maringá do Paraná. E precisa muito se recuperar a tempo para evitar mais vexames. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!